Pessoal, vamos continuar. Aí. Bom, até agora a gente conseguiu utilizar o operador igual, o operador between, o operador in. Lembrem-se que aqui o between, ó, ele está numa faixa de valores numéricos, tá? Mas o between também ele consegue pegar faixa de valores string, tá? De A E, por exemplo, dá para fazer esse tipo de faixa. Aqui também, ó, o in, aqui a gente está utilizando o quê? A gente está utilizando para a cadeia de caracteres, C1, C3, é tudo string, né? Ó. E eu tenho aqui as minhas aspas simples como delimitadores. Se eu tivesse utilizando valores numéricos, 1, 3, 5, poderia-se também, normalmente, separados por vírgula aqui certinho, porém, sem precisar se fossem numéricos, né? O aspas simples aqui, ó, não precisaria deles. Correto? Bom, existe um cara que se chama o quê? Operador like. O operador like, geralmente, ele é utilizado para a gente procurar, fazer procuras em tipos de dados string. Tá? Bom, o operador like, ele não age sozinho. Ele precisa de algum caractere coringa que sejam válidos. O caractere coringa seria o quê? Um caractere que pode ser substituído por outro qualquer. Tá? Então, o like, ele tem dois tipos de caracteres coringa. Um é o porcento, tá? Que ele denota 0 ou muitos caracteres. De 0 a mais caracteres, o porcento vai substituir. Ou underline, ele denota um único caractere. Então, ele substitui um único só. Ah, se eu quiser 3, você coloca underline, underline, underline. São 3 caracteres underline, vão substituir 3 letras. Tá? Você pode combinar caracteres de vinculação de padrão. Então, por exemplo, aqui, ó, select nmfunc, cdcargo, cddebito, from funcionário, where nmfunc like jo, o que vai acontecer? O like ele vai fazer com que seja pesquisado aproximadamente nmfunc, que tenha jo no começo, e depois eu tenho o quê? Qualquer caractere de 0 ou mais caracteres, 1%. Tá? Então, vamos lá. Ó. Select nmfunc, cdcargo, cddebito, from funcionário, where nmfunc, o nome do funcionário, tem uma procura aproximada de JO, agora aqui é case sensitive, tá? Alguma coisa, porcento, fecha. Opa. Ponto e vírgula. Então, se eu tiver João, vai ter que achar. Se eu tiver José, você vai ter que achar. Certo? Dentro da minha base de dados. Enter, ó. O nome do funcionário. João, JO, e José. Os dois que começam com JO e JO, ele achou. A partir do terceiro caractere, é um caractere coringa, é o porcento. De 0 a mais caracteres, ele acharia. Tudo bem até aí? Beleza. O porcento ele pode ser utilizado também logo no início. Então, aqui, ó, where nmfunc like %RO%, o que ele está fazendo? Ele está pesquisando a minha cadeia de caractere inteira. Se eu tenho alguma coisa antes de 0 a mais caracteres, eu tenha RO em algum lugar e depois eu tenha de 0 a mais caracteres depois do RO. Esse caso aqui, se a gente então... Vamos lá. Select nmfunc, cdcargo, cddebito, from
funcionário where nmfunc like, abre aspas, %RO%, fecha. Eu posso ter de 0 a mais caracteres no lado esquerdo e eu posso ter de 0 a mais caracteres do lado direito de RO. Ou seja, o RO ele pode estar em qualquer lugar dentro da minha string. O RO nesse caso aqui, pessoal, ele é junto, tá? Se eu for separado, %R, %O%. Tá? Então, ó, ponto e vírgula. Ele achou RO onde? Aqui, ó. Roberto, de 0 a mais caracteres à esquerda. Ele achou 0 caracteres. Ó. Pedro, aqui o RO aqui, ó. Tá? Paulo, não. Rodrigues, aqui, ó. RO aqui no meu meio. Tudo bem? Então, dessa forma, ele consegue fazer essa localização. E eu tenho um underline O%. O underline ele substitui quantos caracteres coringa? 1. Extremamente 1. Tá? Para cada underline que eu tenho, é cada caractere coringa que eu quero encontrar. O O, na segunda posição, % pode ser de 0 a mais caracteres. Então, select nmfunc cd cargo cd débito from funcionário where nmfunc like underline, ou seja, um caractere, O, segundo caractere precisa ser O, de 0 a mais caracteres, qualquer um é o significado do %. Ó, primeiro caractere, qualquer um é um caractere coringa, J. O segundo é O. E depois disso, de 0 a mais. O R, um caractere, qualquer um. Segundo é O. E depois, a partir do terceiro, de 0 a mais. José, mesma coisa. O primeiro é um caractere só, o J. Segundo é O. A partir do terceiro, SE, né? De 0 a mais caracteres. Pessoal, tudo bem aqui? Caracteres coringa? Você quer procurar Ana? Desse jeito não. Porque você já está falando que você quer Ana, por exemplo. Que tenha 3 caracteres e depois tenha qualquer coisa. É isso, né? Daria para fazer assim, então. Se eu tiver algum nome, vamos pegar um nome com 4, porque eu sei que o José e o João são, tá? Então, ó, select nmfunc from funcionário where nmfunc like 1, 2, 3, 4, que tenha 4 caracteres, espaço, que seja um espaço, depois que venha qualquer caractere. Correto? Fecha aqui, ó. Enter. Ponto e vírgula, né? Ó, tem o João, o José, a Ruth e o Luiz, com 4 caracteres. Beleza? Desse jeito, então, a gente consegue utilizar o underline e o % para ajudar a gente. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Tranquilos? Existe aqui, ó, o que a gente chama de opção de escape, né? Quando for necessário ter uma correspondência exata dos caracteres % e o underline, use o escape. Vamos supor aí, ó, então que a gente tem o nosso cargo, não tem? Ó, select cd cargo nm cargo.
where cargo, vamos dar um select só nisso daqui para a gente ver o que a gente tem. Select cd cargo, vírgula nm cargo, from cargo. Opa, select cd cargo, nm cargo, from cargo. Ó, vocês estão vendo que aqui, ó, na descrição eu não tenho um analista underline de underline sistema. O meu caractere coringa, um deles é o underline. E se eu quero achar o underline dentro da minha string, se ele é o próprio caractere coringa, vocês entenderam o problema? Como eu acho um caractere coringa, certo? Como se fosse um texto normal. Eu não quero considerar ele agora como um caractere coringa. Vocês entenderam o problema? Isso daí é muito comum quando a gente tem, por exemplo, site de programação. Lá no Stack Overflow, vocês já entraram dentro do Stack Overflow? Putz, é um site muito bom, muito bom. Por exemplo, o cara está com dúvida em PHP. Em PHP, o cara tem que fechar sinal de menor porcento, sinal de porcento maior, certo? O código do cara tem o quê? 1% lá dentro. Você quer achar alguma coisa que tenha relativa a porcento. E como que você faz se o porcento é um caractere coringa? Né? É por isso que a gente utiliza justamente o quê? Os caracteres de escape. O escape vai falar para ele, olha, esse caractere agora não é mais um coringa, é um caractere comum. Correto? Então a gente faria aqui, ó, nesse nosso caso, né? Select nm cargo from cargo, where nm cargo, onde o nome do cargo like. Agora o que eu quero aqui, ó, porcento, procure qualquer coisa, certo? Com um caractere de escape que eu vou chamar de arroba, que tenha underline e que termine com qualquer coisa, porcento. Fecho, aspas, escape. Quem é o meu caractere de escape? É o arroba. Fecho. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou falando assim para o SQL. Olha, o caractere de escape é o arroba. Depois do meu arroba aqui, considere esse underline como um caractere comum. Correto? Em vez de ser um caractere coringa. Então ele vai procurar que tenha alguma coisa na minha esquerda de 0 a mais caracteres, que tenha o underline como um caractere comum e depois à direita dele qualquer coisa também. Tudo bem? Agora sim, ó. Então, enter. Ele achou o analista underline de um underline sistema. Beleza aí, pessoal? Entenderam a finalidade do escape? Sim? Geralmente a gente tem esses problemas. Quando a gente tem sites aí que utilizam caracteres especiais, não tem muito jeito. Ok aí? Dúvidas? Bom, nós comentamos o valor nulo. Se ele é um valor desconhecido, Você não consegue utilizar o operador igual para achar o nulo. Então, a gente precisa de um outro operador para poder tratar ele exatamente, que é o operador is, tá? O isNull testa valores que são nulos. Um valor nulo significa que o valor não está disponível, não está atribuído, é um valor desconhecido ou não é um valor aplicável. Assim, não é possível testar com igual, porque o valor nulo não pode ser igual ou desigual a qualquer outro valor. Nesse caso aqui, ó, no nosso cargo, a gente já viu que tem um dos campos que tem nulo, correto? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Firefox está travando, hein? Deixa eu fechar aqui.
Fechar aqui. Vamos lá, esse cara aqui. Meu filho. Ó, select, cd cargo, nm cargo, VR salário. Nós sabemos que um dos VR salários tem nulo. From cargo. Where VR salário is null. Ó. É desse jeito, então, que a gente captura. Olha, o salário que contém nulo é do programador. Está sem salário nenhum ali, está nulo. E se a gente fizesse aquilo ali? Select, cd cargo, nm cargo, vr salário, where cargo, faltou from. Select, cd cargo, nm cargo, vr salário, from cargo, where vr salário igual a null. Ó, ponto e vírgula. Ele não deixa você pegar e pesquisar. Ó. Por quê? Porque o null não se consegue pegar com o símbolo de igualdade. Você não consegue comparar igual a nulo. Tá? Ou diferente de nulo. Você vai ter que comparar com is ou com is not. Tudo bem aí? Essa é a diferença quando a gente tem operador nulo, com conteúdo nulo. Tá? Atributo com conteúdo nulo. Bom, operadores lógicos, né? Nós já vimos alguma coisa. Eu tenho AND, eu tenho OR, eu tenho NOT. O AND, todas as expressões precisam retornar verdadeiro para o meu resultado ser verdadeiro. O OR, somente uma das expressões que sejam verdadeiros, o meu resultado retorna verdadeiro. E o NOT? O NOT ele sempre vai fazer o quê? Inverter o significado do retorno. Se eu tenho um retorno true, ele vai transformar em false. E se eu tenho um retorno false, ele vai transformar em true. Tá? O operador lógico combina o resultado de duas condições de componente para produzir um único resultado com base neles, ou inverter o resultado para a condição de uma única. Os três operadores lógicos estão disponíveis no SQL, são o AND, o OR e o NOT. Quando a gente utiliza o AND, quando a gente precisa fazer comparação de mais de uma expressão, correto? Então, por exemplo, aqui, ó, select cd cargo, nm cargo, valor salário, vr salário. From cargo, where cd cargo igual a C5, and vr salário maior ou igual a 2.000. Se isso for verdadeiro e isso for verdadeiro, o meu retorno é verdadeiro. Correto? Com AND, eu posso ter N expressões aqui dentro. Posso ter várias. E geralmente é o que a gente tem realmente nas selects. Correto? Se um deles aqui deu falso, em vez de verdadeiro, o que acontece? O meu resultado é falso. Inteiro. Correto aí? Beleza. A tabela verdade do Oracle é um pouco diferente da tabela verdade das linguagens de programação tradicional. A tabela verdade do Oracle tem nulo, coisa que as outras linguagens não têm. Então, true and true dá true. True and false dá false. True and nulo dá nulo. Falso and true dá false. Falso and falso dá falso. Falso and null dá falso. Então não é com qualquer combinação com nulo que dá nulo. Tomem cuidado. Nulo and true dá null. Nulo and falso dá falso. Nulo and nulo dá nulo. Correto?
Nulo é a ausência total de valores. Isso vocês podem ter, por exemplo, em variável. Você consegue fazer com que o Oracle seja atribuído nulo para uma variável, assim como uma linguagem de programação. Tá? O OR é a mesma coisa, porém, a tabela verdade do OR é um pouco diferente, né? Só basta um único operador, uma única expressão for verdadeira, para que com o meu OR o resultado seja verdadeira. Aqui, ó. CD carga igual a CD5, se esse cara aqui já é verdadeiro, o meu resultado já é verdadeiro para todos. Vamos supor que seja falso. Ele vai fazer outra comparação. Ou VR salário é maior ou igual a 2.000? Verdadeiro. Se for verdadeiro, a expressão inteira é verdadeira. Correto? Beleza. Para a tabela verdade do OR, tá? É a mesma coisa. Existe nulo. True or true dá true. True or false dá false. True or null dá true. False or true dá true. False or false dá false. False or null dá null. Null or true dá true. Null or false dá null. Null or null dá null. Tá? E o not? O not ele nega a operação utilizada na operação, no operador. O operador not, pode ser utilizado também com outros operadores SQL, como o between e o like, e o in no caso aí, né, ó. Select CD cargo, NM cargo, VR salário, from cargo, where VR salário is not null, tá? Se eu estou procurando is null, eu estou procurando os valores nulos. Se eu estou procurando is not null, eu estou procurando valores não nulos. Ou seja, o que tiver de valor que não seja nulo, ele vai me trazer. Beleza aí, pessoal? Perguntas? A tabela verdade do not também é a mesma coisa. True, not true dá false. True, not false dá true. E true, not null dá null. Tá? Só tem esse daí mesmo. Bom, exemplos de operador not aqui, ó. A gente consegue utilizar com not in, tá? Com o not between, com o not like, com is not. Correto? Então, dessa forma, com o not, a gente consegue pegar e inverter o sinal justamente para a gente trocar o resultado. Regra de precedência. O que a gente tem primeiro? Todos os operadores de comparação. Quem são os operadores de comparação? Mais, maior ou igual a, menor ou igual a, menor, maior ou igual. Correto? Depois, o not é executado primeiro, para depois o end, para depois o or. Sempre ele vai executar nessa ordem aqui, ó. Tá? Se eu tiver vários ends, or ou not, sempre o not vai ser executado primeiro, certo? Do que o end or. Tá ok? Pessoal, perguntas? Não? Só um instantinho, por favor.
Bom, tá acabando aqui então, pessoal. Nesse caso aqui, ó, where CD carga igual a CD1, or CD carga igual a C7, end VR salário maior ou igual a 350. O que ele faria primeiro? O que o SQL resolveria primeiro? Operadores. CD carga igual a CD1, CD carga igual a C7 e VR salário maior ou igual a 350. Os operadores é o que ele vai resolver primeiro. Correto? Isso daqui vai dar um verdadeiro ou falso, isso um verdadeiro ou falso, isso um verdadeiro ou falso. Correto? Vamos supor, a gente não sabe, que isso dá verdadeiro e isso dá verdadeiro. Isso dá falso. Qual que é a segunda ordem aqui que ele tem que resolver? O end. Então, vou colocar aqui, ó, CD cargo end igual a C7 e end VR salário maior ou igual a 350. Esse cara é o segundo. Isso daqui vai dar o quê? Ou um verdadeiro ou um falso. Nesse caso do end, se isso deu verdadeiro e isso daqui deu falso, então meu resultado aqui é falso, correto? Para depois ele fazer o OR. Depois desse resultado aqui, ó, CD cargo, né, ó, OR com esse cara aqui, ó, com esse falso. Tudo bem? Então ele vai obedecer sempre essa ordem de precedência e de regra. Sem problemas, pessoal? Sim? Beleza. Além de a gente selecionar o dado, a gente consegue fazer o quê? Classificar em duas ordens, ou crescente ou decrescente. Ou não classificar, simplesmente a classificação opcional. Atenção, sempre que vocês não precisarem classificar, façam. A classificação é uma parte que ocupa bastante processamento de um SQL. Tá? Ela demora muito. É realmente uma operação demorada. Se vocês não precisarem classificar os dados, melhor. Correto? Legal. A nossa classificação ou ordenação, ela pode ser o quê? Crescente, ou ascendente, ou decrescente, ou descendente. Tá? Ascendente é do menor para o maior e descendente do maior para o menor. O que? O campo que você quer classificar. Nesse caso aqui, ó, select CD cargo, NM cargo, from cargo, order by NM cargo. NM cargo é o nome do cargo, não é? Se eu só coloco order by o nome do meu campo, quer dizer que ele vai fazer ascendente, ou seja, do menor para o maior. Eu não estou especificando nada, o padrão é ascendente. Correto? Se eu estou fazendo a mesma consulta aqui, order by CD cargo, ASCII, é do menor para o maior. O menor código de cargo para o maior código de cargo. ASCII, pessoal, é o ascendente. Tá? E esse cara aqui, ó, select CD cargo, NM cargo, VR salário, from cargo, order by, VR salário desk. O desk é o descendente, ou seja, do maior para o menor. Correto? Eu posso colocar mais de uma ordenação. Order by, VR salário desk, vírgula, MN cargo ASCII, por exemplo. Eu consigo ordenar em uma única instrução mais de um campo. Correto? Se eu coloco order by,
VR salário, vírgula, certo? CD cargo, eu estou ordenando esses dois campos em ordem ascendente. O padrão é ASCII, é ascendente. Entendidos? Se possível, não ordenar, melhor. Geralmente, o que ocupa processamento é ordenação. Tá? É possível fazer o quê? Classificar pelo apelido da coluna. O que é o apelido da coluna? É o alias. Correto? Bom, a gente viu aqui que o apelido da coluna pode ser dado na hora que a gente dá o select, né? Então, nesse nosso caso aqui, ó, select NM cargo, VR salário, select NM cargo, VR salário, vírgula, errei aqui, VR salário vezes 12, as sal underline anual. Eu estou dando um apelido, correto? Eu estou multiplicando o salário vezes 2 para dar o salário anual. From cargo, order by, sal anual. Esse cara funciona? Funciona. Ponto e vírgula. Ó, o salário aqui anual, ó. 4.200, 5.400, 5.400, 7.200, 25.200, 27.600. Beleza. Ele está realmente fazendo em ordem o quê? Ascendente, não é isso? Ou seja, eu não coloquei nada aqui, ó, é ASCII. Tudo bem até aí? Legal. A ordem funciona. Por quê? Qual é a ordem que o select é executado? Primeiro, a instrução from é executada, depois o where, depois o select, depois o order by. O order by é o último cara a ser executado. Se eu coloquei um alias aqui, ó, no meu select, você concorda que ele já passou por essa fase, essa fase, essa fase? Correto? Eu chamei um campo com alias de A, ou seja, na memória do SQL já existe um campo A. Então, se o meu order by está sendo executado depois do select, eu consigo fazer com que ele seja ordenado por esse campo A. Correto? Na hora, e é uma coisa que eu vou colocar na prova, vou, por exemplo, colocar uma restrição aqui, where A, que é o meu apelido, maior ou igual a 1. Ele vai funcionar? Não. Quem primeiro executado? O from, depois o where, para depois o select. O select é depois do where. Ainda não existe alias aqui, ó, no meu where. Por isso que eu não consigo utilizar alias em where. Eu tenho que ser pelo nome do campo real. Só depois do meu select ser executado, eu consigo executar pelos alias. Que nesse nosso caso, basicamente é só o order by. Tudo bem? Isso é um erro muito comum. Tomem cuidado. E realmente tem fundamento. Por quê? Porque a gente precisa entender qual é a ordem que o select trabalha. Correto? Então é por isso. Ó. É possível também, além de a gente classificar pelo nome do alias, pela posição da coluna. Aqui nesse caso, select NM cargo, VR salário. O NM cargo não é a posição 1 do meu select, e o meu VR salário não é a posição 2. Ó. Nesse caso aqui, a gente está ordenando por quem? Pelo VR salário. Tudo bem? Não fica tão legível desse jeito. Mas, se for só para fazer teste e não colocar no código que vai lá para o seu .NET ou para o Java, beleza, é válido sim. Tudo bem? E, além disso daí, é possível a gente classificar, por exemplo, por mais de uma coluna. Olha esse caso aqui. Nós temos o NM-Func, o sexo e o DT-ADM, da tabela de funcionários. Ordenamos primeiro por NM-Func, é a primeira ordenação.
Se eu tenho nome de funcionários iguais, o segundo cara que ele vai fazer é por DTADM, data de admissão. Só que o data de admissão, ele está fazendo o quê? Descendente. Ou descendente é o quê? Do maior para o menor. Se eu tiver 2 Joãos, por exemplo, e eu tenho datas de admissão diferentes, ele vai fazer essa ordenação para a gente. Primeiros, eu não coloquei nada, né? O primeiro é ascendente. O segundo eu coloquei. O segundo é descendente. Correto? Então, ó, fazendo isso daqui. Select. NMFunc. Sexo. DTADM. From funcionário. Order by NMFunc, DTADM, desk, ponto e vírgula. Ó, ele primeiro ordenou o quê? Por nome. A princípio eu não tenho nenhum nome igual, exatamente igual. Por isso que só a primeira ordenação ela funcionou. Mas se tivesse José Maria e José Maria 2 vezes, ele iria depois partir para o data de admissão. Tudo bem aí, pessoal? Dúvidas? Tranquilos? Complicado SQL ou não? Tranquilo, né? Beleza. Semana que vem a gente vai começar a ver mais algumas coisas mais complexas em SQL. Tá? Hoje é a parte introdutória. Bom, aqui, ó, lá no Linux está basicamente como vocês têm que fazer para estar fazendo o quê? O que a gente fez. Tá? Para vocês consultarem. Aqui, ó, dentro do SQL Plus, é possível a gente ver quais são as tabelas que existem dentro desse banco. Select, Table Name, From User Underline Tables. Isso daqui é uma tabela de sistema, ó. Tá? Select Table Name Underline User Underline Tables. Nós não estamos vendo porque estava lento mesmo. Ó, o que eu tenho dentro desse banco de dados são essas 3 tabelas. O débito, o CD, o cargo e o funcionário. Se eu quiser ver quais são os campos que tem o departamento, desk ou describe, débito. Dentro da minha tabela débito eu tenho esses caras aqui, ó. CD débito, NM débito e o ramal. O tipo dele, se é not null, se é nulo ou não, se é char, varchar ou number. Aqui me dá a descrição de realmente qual é a minha tabela que eu tenho. Então, o desk e o nome da tabela me mostra a estrutura da minha tabela. Correto? O que mais? Para sair do SQL Plus, exit. Então, depois que a gente terminou, exit, a gente volta para o prompt de comando. Exit, a gente sai da tela e application, se não me engano, shutdown ou não, system shutdown. Ele vai lá e vai desligar o Oracle, tá? O Linux no caso. Tudo bem aí, pessoal? Firmeza? Vou fazer a chamada então.